Este lugar é um jardim cheio de flores, dando a todos a cura e a paz. Vem, irmão, venha receber o dom que agora vai ter. Pacifica o coração e recebe o dom que ele traz. Pacifica o coração e recebe o dom que ele traz. Este é o jardim da paz. Este é o jardim da paz. Encontrei uma árvore dourada, cheia de flores infinitas de contar. Eram rosas, rosas cor-de-rosa, como era lindo este lugar. Aqui tudo é sereno, como as nuvens que correm no céu. Serena brisa, serenas estrelas, serena lua, sereno luar. Este é o jardim da paz. 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 Gerson Luiz da Silva. Para Gerson, sempre era tempo de ver o sol se pôr dentro do oceano. Eu amei essa imagem. Para Gerson, sempre era tempo de ver o sol se pôr dentro do oceano. Se tinha uma coisa que Gerson Luiz amava, além da família e dos amigos, era de estar em contato com a água. Levava esse amor consigo. Com o tempo, aprendeu a compartilhá-lo. Ele compartilhou com a sua sobrinha, Dijó. Se encontrou com a imensidão do azul do mar pela primeira vez. Também foi o tio que ensinou a mergulhar, a boiar, a colecionar conchas e a reconhecer toda a vida presente ali. Gerson tirava caranguejo da lama e catava massunim. Gostava de caminhar e, vez ou outra, encerrava suas andanças na beira da praia. Sentia os pés tocarem a areia e deixava o corpo mudar de ritmo, de tempo, de peso. Era imerso que ele reaprendia a respirar. Era imerso que ele reaprendia a respirar. No caminho de volta, parava para conversar com os amigos e em casa cozinhava para a mulher e para a filha. No fundo, sabia que a comida não era das melhores,
mas elas nunca reclamavam. Isso fazia com que ele não desistisse de tentar. Ups. Isso fazia com que ele não desistisse de tentar. Gostava de agradar os seus. Talvez se Gerson tivesse sido escritor, teria um livro sobre seguir em frente com simplicidade. Entendia que nosso ser também é composto por água e que, inevitavelmente, ela é colocada para fora, em forma de suor ou lágrimas. Durante seus 82 anos, aprendeu que chorar ou desistir não eram opções. Que duro, né? Aprendeu que chorar não era uma Poxa, opção. Que duro. Ele lutou até o fim. E de Jó sempre lembrará dele como o homem que transformava qualquer época em férias. Eu amei isso. O homem que lindo. transformava qualquer época em férias. Para Gerson, sempre era tempo de ver o sol se pôr dentro do oceano. O maceioense faleceu em Maceió aos 82 anos, vítima do coronavírus. Gerson não é um número. Que bonito a relação dele com a água, né? Muito Ele linda. não chorava, mas né, Exato. tinha intimidade com a água, mergulhava na água, né? É imerso nela que ele aprendia a respirar. Muito lindo. É prendendo a respiração que ele sentia o valor da respiração, né? Pelo contraste. É muito bonito isso mesmo. E Eu amei essa descrição. Fala, fala. o tempero do amor na comida, né? Que ele achava que nem cozinhava tão bem, mas ninguém reclamava, né? Então ele continuava. O amor tempera tudo. Verdade. Eu amei essa descrição, assim, eu gostei muito dessa imagem desses pés na praia, assim, e olhando o mar e vendo o sol se pôr no oceano, dentro do oceano. Muito, assim, eu achei que era uma imagem muito boa pra gente começar. Boa, Gerson. muito boa. E aí, eu posso dizer o próximo? Claro. Vai ser no Nordeste também. E Olha também só. tem muito a ver com a água. Gilson Souza de Jesus. Pense no sol de Salvador. Pensou? Ainda mais pontual, quentinho e radiante era o bom dia de seu Gilson. Na Bahia, quando se quer atribuir valor às marcas da personalidade de alguém, principalmente o bom humor e a autenticidade, disse que fulano é uma onda, viu? Mas o soteropolitano Gilson, muito além das figuras de linguagem, também fazia jus ao adjetivo quando ia em seu barco apreciar aquilo que para ele era o que existia de mais belo, o mar e tudo que nele habita. Ele era mesmo uma onda, daquelas que fazem valer a ida ao mar. Todo primeiro dia do ano, o carinhosamente apelidado de Jica, ou Bicô, acompanhava a procissão de Bom Jesus dos Navegantes na Baía de Todos os Santos, o que, além de ser reflexo da sua imensa fé, era um bom motivo para estar no mar. E quando não havia data especial, era muito fácil de resolver, inventava-se. E assim... E Que assim ótimo. como num passe de Gilson, qualquer data era uma maravilhosa oportunidade de passear com a família na Ilha de Maré, pescar com o filho Weidson, sua xerox, colocar um A na frente do mar e simplesmente amar tudo aquilo. Amor que não cabia ali. Aliás, ali naquele mar era que começava. Na cozinha, o amor ganhava outros temperos além do sal do mar. O carinho para com que Gilson amava estava sempre presente nas iguarias, as quais ele fazia questão de sempre ensinar o modo de preparo, como se isso fosse uma preparação para quando ele não estivesse mais ali. E que preparação! Do mestre Cuca vinham os melhores conselhos.
Bastava telefonar e esperar a resposta certeira de quem sempre sabia sobre os tantos, os comos e os quandos. Não só das receitas, mas também da vida. O baiano trabalhou por anos com construção civil em várias partes do Brasil, mas passou os últimos anos da sua vida vibrando com a conquista de Cristiano, seu parceiro sobrinho na empresa que tinham. Mesmo com a notícia da tão sonhada aposentadoria recebida na semana do seu falecimento, os planos não paravam. Os cuidados possíveis durante a pandemia para finalmente poder morar perto da sua filha Érica, de quem queria aproveitar a companhia. Não deu tempo. Ele se foi como uma onda que agita o mar para depois acalmar. É muita coisa para ser dita, muita coisa que eu quero que todos saibam, mas nem sempre a gente consegue. Diz Érica sobre a história do pai. Fica em paz. Finaliza com o que, além de ser um pedido ao pai, é também a afirmação de que ele não se foi, ele fica. Fica na paz que se sente quando seu nome é citado, nas ondas do mar que trazem para perto a saudade e na sua alegria que até hoje reverbera entre os seus irmãos, 5 filhos, filhos e netos. Se engana quem pensa que o Bora Bahia da torcida ficou mais fraco. Agora ele é bradado lá do céu e ecoa pelo mundo. Gilson nasceu em Salvador e faleceu em Salvador aos 62 anos, vítima do novo coronavírus. Gilson não é um número, é uma inspiração. Exato. É o Bom Dia como o Sol de Salvador. Sim. E uma onda, né? Que interessante que essas duas histórias tão inspiradoras têm a ver, trouxe a visão da onda, né? A vivência, a relação com a onda. E como é, né, Edson, a vida e os ciclos, né, da vida, da nossa presença e da nossa ausência aqui no planeta, tem a ver com os ciclos da onda, da natureza. Então, assim, essa apreciação do mar, né, da imensidão do mar, e poder associar isso com a grandeza da vida também, né? Poder Uhum. dignificar essas vidas, olhar essas histórias assim, com valor, com dignidade, com reverência. É muito bom poder fazer isso, uma oportunidade. Que bom, Ingrid. Que bom que você está aqui comigo fazendo isso. Realmente é um ritual, né? Sim, Eu sinto toda vez assim que me enche de uma celebração muito grande pela vida, sabe? Uma sim, celebração, porque é isso, né? Olha essa onda que foi o Gilson, né? Quantas sim. pessoas ele influenciou e quantas pessoas levam ele dentro. Uhum. No processo de fazer o Inumeráveis e conversar com tanta gente e, enfim, interagir com tantas histórias, tenho percebido assim o quão lindo é tudo que fica, assim, o quão importante é tudo que fica. E daí nessa história ela fala isso, né? Ele não vai embora, ele fica. Uhum. E fica dentro de nós, né? Fica dentro de nós aqui que Sim, estamos celebrando a vida, a memória dele e de sim. todos aqueles que ele influenciou a vida de uma maneira assim tão bonita, como o sol de É. Salvador. Aham. Sol da minha terra. E porque, de fato, eles vivem dentro da gente, né? De fato, a gente carrega a nossa ancestralidade. Mas Exato. é tão importante olhar para a história e nesse momento, assim, de tantas ausências, de tantas despedidas, a gente olhar para os detalhes da história. Eu fiquei pensando, né? Porque é interessante, eu li, né, vários relatos, várias histórias, todas tão inspiradoras. E o que tem em comum dentre todas essas histórias é a paixão que movia essa Uhum, pessoa na vida, né? uhum, Então, uhum. assim, o que fica de lembrança? Qual é a referência, né? O que esses descendentes carregam na memória, no coração e na lembrança? É a paixão, né, Sim. dessas pessoas que estão indo agora. Então, eu penso que isso é tão importante como reflexão. O que é que a gente faz da nossa vida?
Então, assim, Exato. olhar para a morte, olhar para a finitude da vida, não é para fazer chegar o medo, é para fazer chegar o significado maior do que é a vida. Então, assim, a gente está sendo movido pela paixão, a gente está sendo movido Exato. pelo prazer de ser e estar no mundo. O que que me move, Exato. né? Qual que é a paixão, né? Qual que é a paixão? É muito, realmente esse é um ponto muito importante, porque no final a história é sempre sobre a paixão, né? É, E a nossa é, vida, ela cresce em torno das coisas que a gente decide manter, deixar perto. Então a nossa paixão é aquela que as coisas que a gente nasce, né, acorda todo dia querendo e vivendo, realmente é o que faz parte da nossa sim. história. Então tem que tomar cuidado, né, com a paixão. O que a gente está apaixonado? É, a paixão é o grande, né, o grande propósito mesmo, né? Assim, como a gente tem aprendido nessa sociedade a buscar outros valores que não têm valor nenhum, né? Uhum, uhum. E, Que não e, vão e estar é, aqui, entendeu? Não vão estar na história. Exato. é que tudo bem, faz parte da vida, ninguém vai ignorar tudo que faz parte da vida, mas assim, o ponto, o sentido maior é a paixão, é o que nos move pelo coração, né? Assim, Uhum. então tem tantas, eu achei muito assim, eu quero te dar os parabéns publicamente, assim, é muito profundo você ter conectado com esse sentido de trazer aqui essas histórias, né? De poder falar, de poder irradiar essas histórias com esse sentido de reverência, porque em muitas culturas antigas, né, e com profundidade, a passagem, né, a saída da vida desse plano que a gente está vivendo é tratado assim com um grande valor, né? E tem uma ritualística Sim, claro. e precisa ter o luto e precisa ter, né? A gente precisa passar pela dor, mas a gente passa pela dor para significar melhor a vida, né? Uhum, uhum. Tudo tem muito valor, né? A vida tem muito valor, a morte tem muito valor, tudo tem um sentido muito grande que a gente pode se conectar, né? Para não desperdiçar mais nada, né? É isso. Obrigado a você por ter aceitado o convite, Ingra, querida. Oh, um prazer. Realmente a conexão com essas histórias e a criação desse projeto é um presente para mim, sim, porque eu ganhei de presente uma conexão muito profunda com o que está acontecendo e principalmente com pessoas muito especiais que estão fazendo o Inumeráveis ser exatamente quem é. Sim, quero citar só uma pessoa aqui, que é a Rayane, que é a líder dos voluntários, que é uma pessoa muito especial e que é assim a guardiã da Uau, excelência, sabe? E sabe que sim. excelência e solenidade são coisas conectadas. Então, sem a excelência seria impossível fazer o Inumeráveis. Então, queria agradecer aqui publicamente a Rayane pela excelência. Parabéns, Rayane, e a equipe toda. Eu vou ler mais uma. Leia. Eu gostei muito dessa história. Uma mulher chamada Gália, nasceu em 1940, escolheu outro país como lar. Não tinha medo de batalhas. A dona Gália, ela era uma estrangeira que saiu de uma cidade que foi construída e povoada por russos dentro da China. Então, assim, estou imaginando lá em cima, assim, um lugar bem gelado, né? É, mas ela saiu de lá, da China, e fez do Brasil seu lar. Uma mulher muito forte, destemida e independente, mas também sábia, encantadora e de sensibilidade incrível. Possuidora de um equilíbrio perfeito, equilíbrio físico mesmo, capaz de deixá-la conosco por mais uns 80 anos. Minha avó costumava dizer: o dragão é para o cavaleiro afiar a espada. O dragão é para o cavaleiro afiar a espada. Assim Uau. como cada batalha da vida. Conta a neta Laís, que acrescentou: a saudade dói cada dia, mas em nada preencherá a falta que ela faz. Gália nasceu em Harbin, na China, e faleceu em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, vítima do novo coronavírus. Gália não é um número. Que linda história, da onde ela veio, né? De tão longe. Tão longe.
tão Meu Deus, longe. atravessou o mundo, né? Que mulher incrível! Exato. É quando você fala assim, corajosa, você nem precisava me dizer, entendeu? Aquela corajosa saiu do lugar longe, veio, escolheu o Brasil para ser a sua casa. Que lindo! Nossa, muito lindo. E aí, sabe o que que eu vejo, Edson? É que, caramba, cada história tem uma beleza muito profunda, né? Assim, tem sua particularidade. Nós temos uma energia própria, pessoal, muito significativa, que precisa estar presente na nossa vida. Exato, na nossa Assim, vida. na nossa vida, a gente não Aham. pode, a gente não pode deixar de ser o que a gente é, porque a gente é uma pecinha nesse grande quebra-cabeça, né? A gente é uma energia única. Não tem ninguém Uhum. parecido com cada um de nós. Assim, tem Aham. o nosso lugarzinho nesse plano maior ali com cada aresta, com cada curvinha da nossa pecinha, né, da nossa energia, para compor, né, esse mundo, esse universo, essa orquestra, assim, é como se cada um fosse Uhum. uma nota fundamental nessa música do universo. Então, assim, poder ler essas histórias, né, das pessoas que não estão fisicamente, mas que a energia dessas pessoas estão, é algo Uhum. muito especial. É muito especial. É muito especial. Né? Sim, eu quase conheço a Gália, sabe? Eu consigo imaginar, consigo pensar nela e consigo pensar, nossa, eu queria ser amigo da Gália. Sim, eu também. Mas você sabe que a gente conecta com a energia da pessoa, né? Quando a gente fala o Total. nome, quando a gente fala o nome, quando a gente reverencia, a gente conecta com a energia da pessoa. Não importa se ela está aqui fisicamente, ela está para sempre, assim, ela faz parte. É muito lindo isso. Gália está, faz parte. Faz parte. Vou ler mais um aqui, então. Guilherme Queiroz. Seu anúncio de cueca Zorba deixou de cabelo em pé a família tradicional. Meu irmão caçula tinha uma voz tão marcante e uma dicção tão perfeita que deixou a promissora carreira de âncora nos telejornais matinais da TV Globo e mais recentemente do SBT para viver apenas da locução publicitária, da venda da própria imagem e de apresentações como mestre de cerimônias. Sua imagem era tão boa, antes de recentemente passar a cultivar com esmero uma barriguinha marota, que foi muito bem pago para fazer um anúncio de cueca Zorba, se bem me lembro. Deixou de cabelo em pé a velha guarda da tradicional família Souza Queiroz e apareceu na TV usando uma das cuecas menores e nada mais. Ai, gente! Amei, que excelente! Aham. Com a voz, Escândalo. assim, aquela voz tal, e de Sim. cuequinha bem pequenininha. E rebelde, fazia o que ele queria. Escândalo familiar, na verdade, Guilherme conseguiu quando aceitou ser mestre de cerimônia na festa de lançamento da candidatura da Dilma, para horror Uau! dos udenistas históricos da família, que não aceitaram sua explicação de que profissionalmente não podia ter cor política e que seria um trabalho como outro qualquer, muito bem pago por sinal. Já no futebol, Guilherme não conseguia ter a mesma isenção que no trabalho. Seu e-mail era o ano da fundação do Corinthians e às vésperas da morte, já delirando no hospital por causa da febre causada pelo vírus insidioso, sacudia um lenço que via como sendo a entrada para um jogo do seu Coringão e insistia que não poderia faltar. Guilherme foi embora aos 73 anos para um lugar reservado nas arquibancadas do andar de cima. Deixa a mulher, duas filhas, netos e três irmãos, que agora só terão dele as gravações com sua voz, que, em confidência que faço, são onde ele colocava uma minúscula bolinha de chiclete para não ciciar. Guilherme nasceu em São Uau! Paulo. Guilherme nasceu em São Paulo e faleceu em
Itapecerica da Serra, aos 73 anos, vítima do novo coronavírus. Que Guilherme. aventura com a cueca Zob, Exato. hein? Não, que aventura essa vida inteira, né? Assim, narrando o mundo, Sim, tendo a voz que narra as coisas. Deve ser realmente muito interessante. sim. É. E E de essa uma ideia, família, essa que fala. tradicional, né? E fazia meu Uhum. trabalho. Ele estava super conectado com o propósito dele, né? Ele amava esse trabalho, então não me venha com política o que eu vou fazer. Muito bom. Muito bom. Amigo Guilherme. Vou ler mais uma aqui pra gente também. Guilherme, né? Futebol, né? Corinthians. Tem essa, né? Essa coisa. Tá, é muito da paixão, como a gente tinha falado antes, né? Ixi. Você tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Deu uma Deu uma travadinha? travadinha, é. Tá, mas Travou, foi mas agora. voltou. Voltou. Tá, ótimo. É, não, que essa coisa da paixão que a gente falou antes, né? Assim, como uma parte importante da paixão dos brasileiros está no futebol, né? Assim, muitos relatos, as pessoas Sim. usam assim o futebol de uma maneira muito contundente construir imagem e criar relacionamentos, né? E criar assunto. É muito interessante. E parece até que dão até um certo sentido, né? Porque agora mesmo ele, né, já assim, sentindo que estava indo embora, ele não queria faltar o jogo, né? Assim, não posso perder. Porque Deixa eu ir. de fato é um lugar de muita emoção, de muita vida, né? Essa coisa Exato. da torcida, né? E do Deve trazer. pertencimento, né? Dos Sim, amigos, do uhum, ritual mesmo de ir, de sim. voltar, de falar sobre. É realmente muito. É paixão, paixão. Assim, Sim, inumeráveis é paixão. Isso daqui é o aprendizado meu aprendizado nessa live por enquanto. Inumeráveis é é sobre a paixão. paixão. É. Agora vou contar uma história do Jorge Anthony Ferreira Menezes, ou Jorge. Ele tem essa frase que eu gostei demais, assim, que eu queria assim ter uma memória muito boa para nunca esquecer dela. Lugar de poesia é na calçada. Lugar de poesia é na Na calçada. calça... É para todos, né? Exato, é para todo mundo. Esse é o lugar da poesia. Dizia ele que fazia de tudo para fazer do mundo um lugar melhor. Anthony gostava de ser chamado de feijãozinho das meninas. Ah, Mas depois que encontrou seu grande amor, Cláudia Simone, era apenas feijão. Excelente. hum. Era um sonhador nato e um filósofo em formação, que acreditava que o mundo poderia ser melhor um dia. E para isso, fazia sua parte, com seus inúmeros projetos sociais. Conhecido por sua alegria contagiante, onde chegava, fazia vários amigos, e sua felicidade era estar com eles, que o conheciam pela sua frase marcante: pega fogo, cabaré. Sério. Como não foi Animada. amigo do Jorge? É, era muito proativo e até inquieto às vezes. Estava sempre disposto a ajudar o próximo e mesmo doente, no hospital de campanha, fez o que pôde para ajudar quem precisava. Entrou com o celular no hospital e ajudou muitas pessoas a se comunicarem. Isso é Que uma coisa, lindo. né, que aconteceu muito, assim, né, de muitas pessoas ficarem totalmente incomunicáveis por muitos Sim, dias. A gente vê sim. muito, assim, nos relatos. Feijão nos deixou precocemente, cheio de sonhos, projetos e amor. Ele me ensinou a acreditar que posso ser o que eu desejar, conta sua esposa Cláudia. Quantos anos ele Feijão, tinha? Jorge nasceu em Porto Velho, em Roraima, e faleceu em Belém com apenas 39 anos, vítima do Uau. novo coronavírus. Nossa. É. Hum, é.
Nós, ele pertence, Jorge pertence. Eu sinto que, assim, né, porque começou desse jeito, né, o lugar da poesia é na calçada, né? Alguém que tá... Eu sinto, eu me identifico muito, assim, com esse jeito de viver, que é o jeito que olha para a arte como uma coisa que deveria criar Uhum. mais conexão e não mais desconexão, certo? A arte que cria conexão entre as pessoas e Sim. assuntos, a arte que está na rua, né, que está na calçada E, e fala. não, e um chamado para o coletivo, né? Aham, Poesia na calçada, ele no hospital com o celular para as pessoas se comunicarem, né? Participava de movimentos sociais, então assim, aham, um chamado para o coletivo, né? Que lindo! lindo, Jorge. Porque veja, nenhuma vida é em vão, então assim, não é sobre a morte, né? É sobre como levou a vida, né? É sobre o que fez da vida, né? Não é sobre o fim, é sobre tudo que Exato, aconteceu. Tudo que exato. aconteceu, né? É isso que a gente tem que olhar, né? Assim, claro, tem que olhar para tudo, mas assim, Aham, o ponto é o que a gente faz enquanto a gente está aqui, né? uhum, Né? A gente está aqui agora, nesse momento, respirando e podendo honrar, né, as pessoas que já passaram. Daqui a pouco vão ter pessoas nos honrando. É o ciclo da sim, vida, né? O ciclo da vida e poder reverenciar agora é, tantas pessoas que estão indo, né, de uma só vez. uhum. Então, é um privilégio mesmo, assim, é uma lucidez olhar para isso dessa forma, né? Que a gente possa convidar as pessoas a fazerem isso, né? Olhar para a Uhum. vida, o que significou a vida, o que significou a paixão, né? Tão Sabe bonita a que vida. quando o Inumeráveis começou, assim, ainda antes de existir um site, mesmo antes de existir um nome, quando o Rogério me ligou, ele que tinha esse incômodo, assim, com os números, eu também estava muito incomodado, a gente, Uhum. então, nessa ligação que ele fez, a gente então decide fazer isso. Eu falei, cara, tô muito dentro, vamos fazer. Mas eu tinha uma dúvida, assim, uma questão bem importante que eu precisava testar antes de propor uma coisa assim, né, para a sociedade. E que era assim, será que isso vai fazer bem para as pessoas? Hum. Será que, né, ler essas histórias ou será que eu ir atrás dessas histórias e fazer os familiares me contarem? Será que isso vai de verdade fazer bem para as pessoas ou vai fazer mal para elas? Elas vão ficar piores, né? Então, quando eu fiz a minha primeira entrevista junto com uma outra voluntária bem importante desse projeto, a Lana Riso, a gente entrevistou o seu Antônio, que ele tinha perdido o sogro e a sogra. Então, foi bem no começo da pandemia, assim, bem lá no início. E ele era muito próximo do sogro e da sogra, eles morreram com uma diferença pequena de dias, ambos pela Covid. E quando eu comecei a conversa com ele, assim, a primeira coisa que a pessoa tem para te entregar é muito da experiência dos últimos dias, né? E a experiência dos últimos dias é realmente, em geral, muito dura. Muito, muito dura, porque é o hospital, é a ausência, enfim. E, mas daí, né, depois que ele me contou isso, eu fui perguntando para eles o que eu queria mesmo saber, assim, o que fazia Eunice Fará ser uma pessoa única? O que fazia o Edgar Fará ser uma Uhum. pessoa única? E daí quando ele foi me contando, sabe? O Antônio foi começando a me contar da Eunice, que ela gostava muito de carnaval, que pulou o último carnaval com os filhos e os netos no Clube Piranga, que o seu Edgar, ele gostava muito do carro dele, que era um Fusca bege, que ele andava no bairro para buscar os netos na escola, 7 netos, né? Sim, aquela família meio assim, com descendência árabe, que gostava de cozinhar, que né, gostava de juntar a família no domingo. E, e daí, quando ele foi me falando, então, essas coisas que eu tô dizendo, ele foi me falando, me falando, me falando. No final da entrevista, Uhum. eu olhei, sim, né, não tava no vídeo, assim, mas
quase conseguia ver, assim, que ele estava muito melhor, sabe? Ele Uhum, tinha uma celebração que tinha nascido, assim. uhum, E quando isso aconteceu, quando exatamente esse momento aconteceu, é que eu tive muita certeza e uma paz interior de que aquilo precisava acontecer em grande, sim, que podia acontecer para muita gente, sabe? Que poderia ser positivo, bonito e até um certo percurso da cura para muitas uhum. pessoas. E daí quando a gente está aqui lendo essas histórias, sabe? E as histórias elas têm essa crescente, assim, né? A gente vai conhecendo essas pessoas, tipo o Jorge. Eu sinto mais ou menos parecido, assim, com esse primeiro dia, sabe? Quando você vai Uhum. conversando e daí uma energia, uma coisa, assim, Sim. uma celebração vai nascendo ali e vai, e vai tomando o espaço, assim, né? Esse espaço entre nós. É, Então, é muito, é muito é, especial estar aqui. porque não é sobre a morte, é sobre a vida, né? É sobre a Exato. vida. E você sabe, Edson, também, terapeuticamente falando, inclusive, eu estudo algumas terapias fenomenológicas, como constelação familiar e outras, e é comprovado, né, inclusive cientificamente, pelos resultados, né, são terapias que hoje estão no mundo inteiro, que faz parte dessa cura, entre aspas, ou faz parte da superação da dor, da Uhum, perda, a uhum, gente olhar para a vida dos que foram, a gente reverenciar essa vida, reconhecer, revisitar, e aí depois sim, esses mortos, eles ficam em paz. Eles uhum, precisam ser vistos, porque uhum. todos pertencem, todos precisam ser vistos. Então, uma maneira da gente se conectar com a força dos que passaram é olhar para essas histórias com esse valor, com essa dignidade, com essa reverência. Legal isso. É, Adorei essa explicação nesse outro sim, ponto de vista, assim, sim, faz sim. total sentido. Porque aí depois que a gente reconhece o valor, aí a gente pode soltar. A gente está conectado, né, na consciência, na linhagem, né, da família, do sistema familiar, do clã, que é a família humana. A gente continua conectado, assim, a energia da pessoa segue no sistema, né, do Uhum, mundo, do planeta, assim. uhum, Todos uhum, deixaram a sua marca, né? Como eu falei, a nota musical, sua energia, né, sua contribuição. Então, assim, uhum. você poder olhar para a contribuição, né? Poder olhar para o que ficou, né, inundado da vida da pessoa e não pelo que está fazendo falta, ajuda a cicatrizar um pouco a dor, porque é muito dolorido, né? Então, Sim. assim, como transcender, como superar, como passar pelo luto que precisa ser vivido. Então, a gente precisa, assim, passar pelo luto, mas precisa ter uma luz no fim do túnel, né? Como Uhum. chegar do outro lado, tendo transmutado toda a dor em coisa, né, em coisa boa É, mesmo, né? exato, tem coisas que você leva, né? Os Sim. aprendizados, até as lembranças, assim, que são bem específicas, que fazem a gente aprender, a gente com certeza leva junto com a gente. Sim. Deixa eu ler mais uma aqui. Lê pra gente. Tá. Genival Salustiano Bezerra. De corpo e alma, muito jovens, era um contador de boas histórias que vivia sorrindo e fazendo sorrir. Olha Geni... só, já começou muito Muito bem, bom, entendeu? Sorrindo e fazendo sorrir. sorrir. Semeou alegria, né? Genival era o amor em sua essência. Homem íntegro, de sorriso fácil e doçura no falar, estava sempre disposto a estender a mão a quem precisasse. Era alto, magro e não aparentava a idade que tinha. Era muito jovem de corpo e alma. Dono de um coração grande e generoso, era um porto seguro para todos. Genival foi casado e teve 8 filhos. Uau, Genivaldo, olha que bonitinho. muito bom. Genivaldo, Gilvan, Gilson, Gilza, Gilma, Genildo, Girlene e Girlei. Adoro. Muito bom. E essa família foi Isso é muito bom. longe. Tornaram-se uma porção de netos, bisnetos e uma tataraneta.
Na vida profissional foi sapateiro, servidor público e músico. Ah, música. Era uma das suas maiores paixões. Era fã dos Carpenters, da Gal Costa e do Ari Barroso. A paixão pelo futebol também era intensa. Vascaíno fiel, era um verdadeiro amante do esporte. Estar com Genival era sinônimo de alegria e boas histórias. Gostava de nos fazer rir contando histórias antigas da nossa cidade e das pessoas que lá viviam, conta a neta Eva. Vivia repetindo a história de uma das primeiras viagens que fizera para o Rio de Janeiro, uma viagem longa. E Genivaldo apostava na educação. Sempre ajudou os netos nos estudos, vivia antenado nas novidades do mundo e adorava ler. Contar histórias era seu hobby, e ainda posso ouvir o seu riso ao contá-las. Sempre me lembrarei dele em pé, próximo à mesa de jantar, sorrindo e nos fazendo rir. Olha que lindo, ele deixou um sorriso. Exato. Uhum. Conclui a neta com saudade. Genival nasceu em Guarabira, Paraíba, e faleceu em Guarabira aos 89 anos, vítima do novo coronavírus. Genival não é um número. Genival não é o nome. É uma história linda. Ai, gente. Genival tá fazendo até a gente, entendeu? O sorriso de Genival chegou até aqui. É, isso. Reverberando. Muito lindo. Reverberando. Isso é coisa da alegria, né? As pessoas que são alegres. Eu tenho uma admiração especial pelas pessoas alegres. Não necessariamente as felizes, entendeu? As alegres. Sim, assim, que sim. elas estão ali, assim, naquele momento do presente, assim, elas conseguem dar essa energia de alegria, sorrir, fazer as outras pessoas sorrirem. É muito bonito. E saber olhar com bom humor, às vezes até num momento difícil, né? Saber respirar, né? Eu acho que o bom humor é um respiro, né? Quando você não trava, né? Quando você, meu Deus do céu, até de repente ri de si mesmo, né? Fala assim, meu Deus do céu, tá difícil aí, hein? Pô, tá mandando um desafio agora. É pra gente crescer mesmo, né? Assim, desafio master, né? É muito bom. A alegria é esse lugar, é um portal mesmo. Quando você passa do outro lado, assim, a interação com os humanos é muito melhor. E daí você vê na história dele, assim, como as pessoas lembram dele de um jeito alegre, né? De um jeito, assim, Sim. feliz, conectado. Flui, né? Flui. E até tô vendo aqui, agora eu parei para dar uma lida aqui rapidinho. As Uhum. pessoas, é lindo isso, olha, Edson, porque quando a gente falou agora do, não, o anterior que eu falei, o Genival, e aí as Aham. pessoas estão, né, estão reverenciando, salve o Guilherme, e aí cada um que a gente fala, as pessoas podem reverenciar e vibrar por elas, né? É Podem se muito lindo conectar. mesmo. Nessa live, assim, eu nunca vi isso, as pessoas se cuidarem tanto nos comentários. Pessoas dos É, comentários. Vocês, assim, nunca, lindo. não sei se alguém já falou isso numa live do Numeráveis, eu falo agora, porque a gente sempre fala internamente, assim, é muito bonito de ver Sim. como que os comentários acontecem, assim. Às vezes tem alguém, assim, nas lives que a gente faz todas as segundas com o grupo de voluntários, às vezes as pessoas leem histórias e daí avisam os familiares, então tem vários familiares que estão ali, então às vezes as pessoas se manifestam, né? Ah, do meu pai, minha tia. Daí, assim, é um enxame de amor, de cuidado, assim, é realmente muito bonito de ver. É. É um rito de passagem, né? Um rito de passagem dessas pessoas. Vou ler mais uma. Leia. Gabriel Martins. Uma história muito especial. Passou a maior parte da vida na barriga da mãe. E ali dentro foi muito, muito amado. Gabriel passou a maior parte da sua vida na barriga da sua mãe Priscila. Lá dentro, deve ter sentido que era muito desejada por ela, por seu pai Tiago e por seu irmão Rafael, de 6 anos, que já se preparava para dividir o quarto com ele, em uma casa em São Vicente, no litoral santista. Seu nome foi escolhido já no começo da gravidez. Uma escolha bem pensada. Nome de anjo como do irmão.
E foi como um anjo que Gabriel chegou através de uma cesariana. Ficou em nosso mundo por apenas 1 hora. Numa tarde de abril, para logo partir. Gabriel nasceu em São Paulo e faleceu em Santos. Desculpa, Gabriel nasceu em Santos e faleceu em Santos. Com 1 hora de vida. Vítima do novo coronavírus. Gabriel. Mas você vê que um segundo iluminou tanto, né? Um segundo pode iluminar tanto. O amor que ele fez florescer nos pais, né? O sentimento de Sim, amor, né? nos pais, no irmãozinho. Sim. E agora na gente que escuta essa história. Exato. Exato, Gabriel. Gabriel pertence, Gabriel faz parte. Sim. Vou ler mais uma. Lenga pra gente. Ó. Genizarete Justino dos Santos. A gentileza, a doçura, a doação e o amor ali. Com agulha e linha na mão, Genizarete vestia rainhas. Nasceu numa família humilde que passava fome. A irmã mais Ah, velha de 7 irmãos. Se doou para mantê-los bem. Se doou para manter e sustentar sua família e seus 3 filhos homens. Com apenas linha e agulha na mão, trabalhou desde cedo. Só soube amar. Mesmo diante das adversidades, ela foi amor no desamor, foi força na fraqueza, foi gentileza em meio a grosserias. Era a matriarca da nossa família, que agora está órfã. Estamos órfãos e vazios. Talita, sua sobrinha, fez para ela um poema sobre o vazio, sobre o quão difícil tem sido vivenciar e aceitar essa perda repentina, sem despedida, sem o último adeus, sem olhar pela última vez, mesmo que fosse em um caixão. É triste demais essa pandemia, é triste ela levar tantos de nós. Aí o poema da Talita Rosa. O vazio é um aglomerado de presença. Agora o vazio. E o vazio só existe onde antes houve enchente. E houve enchente no pior lugar, o coração. Antes transbordante, agora vazio. Como pode o vazio doer tanto? Me ensinaram trocado. Não há nada mais aglomerado, entupido, lotado do que o vazio. Como pode o vazio ser leve e pesar tanto? Me ensinaram trocado. Não há nada mais pesado do que tentar afastar o vazio. Que lugar nenhum suporta, senão teu corpo. Que lugar nenhum se aquieta, senão teus braços. Que lugar nenhum se encontra, senão teus olhos. Nada é tão obscuro, triste e entupido que o vazio. Cabe tanta coisa no vazio. Antes enchente, agora só vazio. O vazio angustiante e aglomerado da falta que a sua presença me causou. E agora vazio, ausente. Agora e para sempre um vazio inteiro, cheio de você. Achei lindo isso. Um vazio inteiro, cheio de você. hum, Genizarete nasceu em São Paulo e faleceu em São Paulo aos 68 anos, vítima do novo coronavírus. Genizarete não é um número, é uma história linda, que deixou várias pessoas saudosas. E sim. aí eu sinto de dizer, Edson, assim, que o que está acontecendo também nesse momento é que muita gente não está podendo se despedir, né? Não está podendo dar esse adeus. Mas a energia dessas pessoas estão conectadas com quem fica. Uhum, Então essa ritualística, né, que esse trabalho que os Inumeráveis proporciona, é uma ritualística válida e cada um pode descobrir a sua própria ritualística para passar por essa uhum, dor, para se uhum, conectar, para reverenciar, para dignificar, para, né, para soltar mesmo essas pessoas, para que elas sigam em paz o caminho delas, né, para que elas encontrem um caminho de luz, de paz mesmo, e os que ficam também, né,
os que estão Uhum. abraçados com essa dor, com essa ausência, possa transmutar isso. Sim, Então, a gente também não aprende muito na nossa sociedade essa coisa das ritualísticas, né? é verdade. De olhar um sentido mais profundo para as coisas, sentido, né? O que é mais sutil, né? A energia sutil, que não é só a matéria, né? O que está Uhum. além disso. Então, é interessante que as pessoas possam criar suas próprias ritualísticas, né? Exato. Tem uma coisa, né, dentro dessa, né, uma matriarca, né, assim, alguém que deixa Sim, um vazio muito é. grande. E daí me pegou, assim, o poema, assim, né, essa ideia de que não, como me ensinaram desse jeito, assim, teoricamente é a coisa que deveria doer, não a ausência dela. Mas Sim. assim, o Memorial Inumeráveis e toda essa dinâmica, assim, com as histórias, principalmente com os voluntários, me ensinou bastante, assim, tem me ensinado bastante sobre essa perda, né? Porque a gente perde, é muito grande a perda ali na hora. E uma das partes da perda é esse silêncio que ela colocou também aí nessa poesia, que é silêncio, ele é tipo, ensurdecedor mesmo, assim, é o silêncio de você nunca mais ouvir a voz Uhum. daquela pessoa, você não vai mais ver, Sim. se ver nos olhos dela. Uhum. E essa falta, esse silêncio, ele é muito grande porque ele leva um pedaço de quem a gente Uhum. era até aquele momento, né? Sim. E o luto é meio que refazer, né? Tudo que estava ali no olho dela, tudo que estava ali na Uhum. fala dela, é refazer isso agora dentro. É E porque quando alguém morre, uma parte da gente morre, né? Uma aham, versão de nós mesmos morre, né? aham. Então, assim, todo mundo que era filho, neto e bisneto dela morre junto com ela, né? E agora Sim, vai ter nesse que viver. lugarzinho. Sim. Uma parte da gente morre também. Então, Exato. E daí o passar o luto é meio que conseguir pegar aquela parte que foi, né? E colocar sim. de novo para dentro, assim. Então, e é tão duro quando é a sua mãe, né? Porque, né, que a sua mãe é essa pessoa, né? Você saiu de dentro dela, assim, você Sim. é a primeira relação, o primeiro toque que você teve, é o primeiro tudo. E daí, de repente, você não tem mais aquele olhar, você não tem mais aquela voz. Então, é realmente muito duro. E não poder se despedir, assim, é uma Uhum. atrocidade, assim. É realmente muito duro. Então, assim, que bom que em algum nível todos nós, né? Todos nós, a gente tem o software e o hardware, tem tudo que a gente precisa para passar por isso. Mas, sim, que ruim que está acontecendo, né? Assim, não era para ser assim, sabe? Não era para ser assim, não é tanta gente, não, isso não precisava ser desse jeito, né? Então, eu acho que assim, tem sempre que eu ouço uma história assim, como a do Martim, do Gabriel, né? Gabriel Martins, ou dessa matriarca, eu fico com essa sensação assim de que desse misto entre um tanto de homenagem, né? Homenagem para essas vidas tem um tanto de assim de protesto assim, né? Por que que isso aconteceu assim? O que que a gente pode fazer para o que a gente tem que aprender para isso Sim, não acontecer mais exato. desse É. jeito, né? Eu acho que essa é a pergunta também, né? O que que a gente pode fazer diante disso? Como a gente pode ressignificar? Como a gente Uhum, pode olhar para a mesma coisa de outras perspectivas, assim? Como a gente pode se transformar profundamente com tudo que está acontecendo, né? Como aham, olhar para isso? Como, né? Como realmente olhar para a vida, né? Assim, olhar, reconhecer a morte, reconhecer a finitude, mas como a gente se conectar com a vida? Será que a gente estava realmente conectado com a vida até agora? Assim, uhum, eu até acho que a gente, eu, você e muitas pessoas estão conectadas com a vida, com a sua paixão, mas e essas pessoas que a gente está lendo hoje, assim, deixam um exemplo claro claramente, aham, de que elas estavam conectadas com sua paixão, mas assim, que nada disso seja em vão, que a gente possa se perguntar, ainda mesmo a gente que, né, faz coisas que gosta, em uhum, que momento a gente não está dando o devido valor às nossas vidas, né? Em que momento a gente está desperdiçando essa bênção maravilhosa que é viver, né? sim, Então, e reconhecer o valor da vida. Então,
sempre tem um propósito, né? Esse plano maior sempre tem um propósito que a gente precisa enxergar, se conectar. E é muito maravilhoso você ter tido esse insight de criar, né, essa ritualística coletiva. E gratidão por me convidar para participar mesmo. Assim, muito Ah, significativo. a gente está próximo do fim. Acabei de olhar aqui os minutos e pensar, nossa, já Já? acabou. Falta tipo 2 Vixe! minutos. 2 minutos. Eu queria, sim, eu quero aproveitar então esse tempo para agradecer profundamente, assim, principalmente a sua presença aqui, que eu pude sentir assim com muita força, muita verdade. É um ritual mesmo, né? É um ritual, como eu te falei quando eu te convidei, assim, é uma live, é para as pessoas, mas assim, primeiro, quando eu vou fazer, é muito primeiro para mim, assim, é uma conexão que eu aprecio demais. E com você foi assim muito especial, realmente, assim, muito místico, sabe? Assim, num lugar sutil, assim. Então quero agradecer demais, Ingra, pela sua Gratidão. presença. Muita gratidão. Linda, linda noite, linda live. E agradeço também poder estar aqui reverenciando essas histórias que a gente contou. Eu reverencio, valorizo, que estejamos todos em paz, né? Para Uhum. continuar no olho do furacão, para seguir em frente. Vamos todos seguir em Gratidão. frente. Gratidão, querido. Obrigado, querida. Meu Tchau. coração. Que Hum. ótimo. Tchau, querida. Beijo. Tchau. Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau.